Olá pessoal, para fechar então nossa unidade 6, que fala sobre radiações, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de radiações e as suas aplicações. Então verificamos o seguinte, as radiações são divididas em dois grandes grupos, chamados radiações corpusculares. Dentro dessas radiações a gente tem os raios alfas, que são átomos de hélio, né? Basicamente núcleo de hélio, e os raios betas, que são próximos ou similares aos elétrons, né? Então esses dois tipos de raios são chamados radiações corpusculares, e o outro tipo de radiação são as radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas a gente tem diversos tipos, né? A gente tem ondas de rádio, AM, FM, TV, ondas de celular, e a gente tem também micro-ondas, né, que não aplica só no nosso equipamento eletrodoméstico de casa, mas também em radares, por exemplo, né, que são utilizados em aviões. A gente tem infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gamas, todos eles estão dentro dos que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Das ondas eletromagnéticas, a gente tem especificamente algumas aplicações, como por exemplo as aplicações das radiações que possuem maior energia. Essas radiações que possuem maior energia, que já começam a causar algum dano para o nosso corpo humano, já inicia lá no ultravioleta, que é acima da luz visível, né? Uma energia acima da luz visível. A luz violeta a gente divide em três grandes grupos, UVA, UVB e UVC. A UVC é totalmente bloqueada pela nossa atmosfera, né? Totalmente bloqueada pelo ozônio. E a UVA e UVB, que passa pela nossa atmosfera, ela pode causar algum dano, né? Esse dano a gente sabe e conhece muito bem, pode causar em casos mais agudos a procedência de câncer de pele, por exemplo, ou em casos mais simples, algumas queimaduras, eritemas. No entanto, não é tão ruim porque o UVA, por exemplo, é o que sintetiza a vitamina D. Então a gente precisa realmente estar exposto um pouco de UVA um certo período do dia, só que em pouco tempo, né? Em tempos maiores pode causar ou pode ser prejudicial à saúde. Dentro das radiações com maior energia, a gente tem os raios-x, por exemplo. Raio-x, o tipo de produção de raio-x é a interação entre o elétron e o núcleo do átomo. Então a gente consegue controlar essa interação e produzir raio-x de diferentes energias. Esses raios-x possuem diversas aplicações. Por exemplo, na indústria a gente consegue caracterizar material, verificar se há fraturas ou alguma imperfeição em materiais metálicos, por exemplo, com raio-x. A gente consegue utilizar também raio-x no nosso dia a dia em diagnósticos médicos. A gente conhece lá o equipamento de raio-x, né, o convencional. Tem utilização um pouquinho mais tecnológica, com tomografia computadorizada, entre outros. A gente ainda possui também, dentro das radiações eletromagnéticas, o que a gente chama de raios gamas. Os raios gamas são utilizados principalmente na medicina, utilizado como bracterapia, que são um tipo de tratamento de tumor quando a gente implanta um material radioativo próximo de um tumor, por exemplo. Então isso é chamado de bracterapia. E quando a gente utiliza equipamentos que emitem radiações, pode ser até raio-x ou raio gama, mas com uma determinada distância, a gente chama de teleterapia. Dentro da teleterapia a gente tem vários tipos, como bomba de cobalto, que atualmente não é muito utilizada porque a radiação ela não cessa nunca, né? Esse termo nunca, na verdade, é porque ele tem um período que ele fica irradiando sem parar. E a gente tem também os que a gente chama de radioterapia com raio-x de alta energia. Então todos eles são utilizados para tratamento de tumores ou diagnóstico médico. A gente tem, dessas aplicações, verificamos que essas radiações com alta energia, a gente chama também de radiações ionizantes. Por que ionizantes? Porque na hora que essa radiação atinge um átomo, ele tem energia suficiente para arrancar um elétron do átomo. Se tem energia suficiente para arrancar um elétron do átomo, ele consegue fazer, por exemplo, a quebra de ligações químicas. Fazendo quebra de ligações químicas, aplicando na biologia, por exemplo, a gente consegue fazer uma modificação genética de um determinado ser, né, um ser vivo qualquer, incidindo radiação ionizante. Dessas aplicações a gente tem várias. Por exemplo, aqui na imagem, nessa primeira parte aqui, a gente consegue visualizar algumas abelhas, né, que são expostas a radiações. Essas radiações de alta energia, que a gente chama radiações ionizantes, faz com que essas abelhas se tornem estéreis, né? As abelhas se tornando estéreis, eles acabam fazendo a proliferação desse tipo de abelha num determinado local, e essa abelha acaba
acasalando com outras abelhas, só que não conseguem gerar óvulos que vão gerar novos animais. Então, acaba fazendo com que haja uma certa extinção de uma determinada praga, por exemplo. Então, isso aqui é um controle de pragas com radiação. Nessa segunda parte aqui, onde a gente tem alguns alimentos, a aplicação da radiação nesses alimentos é basicamente para exportação. Então a gente verifica aqui alimentos, né, de alimentos animais ou vegetais, que para as exportações a gente tem um grande problema que esses alimentos acabam estragando muito rapidamente porque apodrecem devido a ações de bactérias. Então eu faço um banho de radiação nesses materiais, né, nesses alimentos, e eu consigo matar todas as bactérias. Com isso, esses alimentos acabam estragando um período muito maior do que não exposto à radiação. Então, para exportação, o ganho é muito grande em termos de valores, porque eu consigo trabalhar transportar esse alimento por um período maior. Na parte de baixo aqui, mostra as diferentes formas de aplicações. Por exemplo, então eu tenho uma plantinha aqui, que eu colho as sementes dessa planta e faço um banho de radiação ou coloco junto com um material radioativo. Então, essas sementes acabam sendo modificadas geneticamente por causa da radiação, e eu pego essas sementes modificadas e faço a plantação delas, né? Na plantação delas, eu tenho plantas que vão crescer de uma forma menor, né? Diminui seu crescimento, umas que se tornam, né, que ficam da forma normal, mas uma outra pode ter um crescimento acelerado. Então eu pego essa planta que tem um crescimento acelerado, tiro a semente dessa planta e planto, e com isso eu posso ter aqui nessa imagem à direita a diferença entre uma planta comum e uma modificada geneticamente. O crescimento dela é muito mais rápido do que a outra. Então eu consigo produzir alimentos com uma velocidade maior, e algumas dessas plantas aqui são feitas por modificações genéticas que a gente denomina como transgênicos. Finalizando com o pesquisador verificando que essas várias aplicações aqui, olha, ele está verificando com a radiação, uma das plantas aqui no meio a gente consegue visualizar que ele possui um crescimento menor, outros com crescimento maior, e ele consegue fazer com que essas plantas tenham o resultado que eu pretendo ter. Então, tem dessa forma. Mas não se limita só a atividades com plantas. Então, as radiações não são só radiações que a gente pode ter benefícios com elas. Na próxima imagem, então, a gente consegue visualizar um efeito drástico, né, ou agudo dessa radiação. Repare que todas essas imagens possuem partes do corpo com queimadura. Então essa é uma incidência com radiação com alta energia que pode gerar queimaduras instantâneas. No caso desse rapaz que está com a boca aberta, por exemplo, verifica-se que tem, né, feridas na boca, interna e externa da boca. Esse rapaz aqui era um pintor de relógios suíços. O que ele fez? Na verdade, antigamente, para você pintar os números dos relógios, você passava um material radioativo porque ele ficava brilhando à noite. Então, o que ele fazia? Para o pincel ficar fino, ele passava na língua, mergulhava no material radioativo e pintava o relógio. Com isso, a ação do tempo e o material radioativo gerou esses tumores na boca dele. Com isso, então, a gente finaliza a nossa imagem, né, a nossa atividade aqui, nossa unidade, mostrando que as radiações podem ter ações benéficas ou maléficas para o nosso corpo humano. Então, na física aplicada à biologia, a gente tem que verificar qual que é o benefício, qual que é o malefício que vai gerar essas radiações. E controlar, dependendo da exposição e da energia que eu tenho na radiação, eu consigo ter esse benefício ou malefício dessa radiação.